Bom dia, gente abençoada e protegida pelo Senhor. Muito bom estar mais uma vez com vocês na Eclesia.tech 2020. Ontem foi um dia muito especial, muita coisa boa. Se você não assistiu, não teve chance de ver ao vivo, está no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva no nosso canal, clique no sininho, deixe o seu comentário, multiplique, porque tem muita coisa boa, legal, que aconteceu ontem aqui conosco. Muito bom estar com você mais uma vez. Eu gostaria de começar hoje o dia orando. E quem sabe você está passando por um momento que você precisa de oração. Às vezes você está enfrentando algum desafio na sua vida física, na sua vida espiritual, na sua vida relacional, na sua vida emocional. E nós temos essa oportunidade de falarmos com Deus, possibilidade de derramarmos os nossos pedidos, o nosso coração diante do trono do Senhor. Então, eu queria orar por você e acredito no poder da oração. Acima de tudo, acima das nossas atividades, do assunto tecnologia, nós somos uma família, nós somos o povo de Deus, somos irmãos, vamos passar a eternidade juntos e precisamos, nessa caminhada, cuidar um dos outros. Muito bom poder ter essa oportunidade, essa conexão direta com Deus em alta resolução, em alta velocidade, porque Jesus Cristo pagou o preço por essa conexão. Então, ele comprou a melhor conexão, a conexão direta do nosso coração para o coração do Pai. Vamos orar, então, vamos agradecer ao Senhor e também vamos interceder. E você que está nos assistindo, se você tem condições, aproveite esse momento para orar. De repente, você começou seu dia e ainda nem falou com o Pai, nem deu bom dia para Deus, nem deu bom dia para o Espírito Santo. Vamos começar o dia falando com Ele, pedindo a direção dEle para tudo que nós vamos fazer, quer seja na área voltada para as nossas atividades devocionais, espirituais, como as nossas atividades seculares, nosso trabalho, que tudo seja para honra e glória, Senhor. A Bíblia diz, quer bebemos, quer comamos, tudo façamos para a glória de Deus. E é isso que nós queremos fazer nesse dia. Então, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante do Senhor, ó Pai, para abrir o nosso coração, para derramar o nosso espírito diante do Senhor, humildemente, ó Deus, adorar o Senhor, declarar que o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, ó Pai. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus agora, interceder por todos os pedidos que nós temos recebido, ó Deus, através do nosso WhatsApp de oração, através, ó Deus, dos comentários, ó Deus, ouve, ó Deus, o clamor do teu povo, aqueles que estão passando por dificuldades, ó Deus, situações difíceis, visita nessa hora com teu Espírito Consolador, traz encorajamento, traz novas ideias, traz ânimo, ó Deus, para aquele que está desanimado, aquele que está triste, deprimido, ó Deus, que ele receba uma alegria que venha do Senhor, uma paz que excede todo entendimento, ó Deus. Que, ó Deus, no meio dessas conversas, que, ó Deus, durante esse tempo estamos separando, falando sobre técnica, sobre tecnologia, sobre material, sobre métodos, ó Deus. Ó Pai, o Senhor fale o coração daquele que está necessitado, ó Deus, de uma palavra de ânimo, dá ideias, ó Deus, traz, ó Deus, uma nova perspectiva da vida espiritual, e, ó Deus, quem sabe usando a tecnologia, usando os recursos, ó Deus, para o crescimento pessoal e para a expansão do teu reino, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado porque o Senhor tem nos dado, ó Deus, essa chance, ó Deus, de falar do Senhor e proclamar o teu reino. Muito obrigado, Pai. Nós oramos e agradecemos no nome precioso e santo de Jesus. Amém e amém. Gente querida, muito bom estar com você novamente. Hoje vamos falar aí sobre um assunto super interessante que é comunicação. Gente, muitos dos problemas que acontecem nesse tempo é uma questão de comunicação. E às vezes você tem os recursos para se comunicar e não consegue se comunicar. Na verdade, com todo o avanço tecnológico, nós aumentamos muito o nosso potencial de comunicação. Mas o que a gente tem visto é uma dificuldade de se comunicar. E a questão da dificuldade de se comunicar de gerações. Cada geração tem o seu estilo e cada geração tem algumas situações. Mas eu não vou falar porque hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui para estar conversando com a gente, para estar contribuindo com a gente, que é o Elton Sá. Seja bem-vindo, meu brother. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado, pastorzão, desde já pelo convite. É uma honra para mim
participar desse evento, desse momento com todo mundo que está com a gente aí. Joia demais. Elton, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, para apresentar a galera, para a galera conhecer. Gente, olha, é coisa extraordinária. Eu sou apaixonado por Deus e pelo Espírito Santo, Reino de Deus, porque há conexões tremendas que acontecem. Aqui, quando o Elton chegou no estúdio, a gente estava conversando e a gente começou a conversar, e aí eu descobri que quando eu fui missionário, né, o meu primeiro ministério como capelão da Universidade Rural, o pai dele era secretário executivo da convenção que eu estava ligado. E o sogro foi o meu capelão na minha universidade quando eu fiz filosofia. Eu falei, gente, é muito bom. Então, Elton, eu tenho falado que o reino de Deus é feito de amigos, né? E Deus tem conectado grandes amigos. Voltou, né? Parece que caiu. Beleza. A minha internet aqui caiu. A Califórnia também tem problemas, viu, gente? Mas estava falando que o reino de Deus é um reino de amigos e aí travou. E Deus tem amigos, né? Isso. Então, muito bom ter você aqui, essa nova conexão. E aqui vai ter um exemplo, né, de gerações, né? Pensar que o seu pai foi meu secretário executivo, o seu sogro foi meu capelão na tempo de universidade. Você está aqui com a gente. Muito obrigado por separar um tempo na sua agenda. O Elton tem uma escola muito legal, gente. Ele vai falar um pouquinho também para a gente, uma chance que você vai ter, de repente, de reativar aí sua inteligência na área de línguas. Mas fale um pouquinho sobre você. Vamos lá. Eu tenho uma frase, Rômulo, que eu e minha esposa temos usado muito, que é: a gente faz os contatos, Deus faz as conexões. Então, às vezes você faz um contato com uma pessoa e não é uma conexão de Deus, né? Então, o contato morre, o contato se esfria. Mas quando a conexão é de Deus, a coisa acontece e evolui, e é muito interessante que a gente vê os caminhos que Deus vai usando para aquilo ali fazer. Talvez algum vídeo meu no Facebook fez com que você me encontrasse, e aí porque você me encontrou, a gente começou a trocar ideia, e agora a gente chega e entende todas as conexões que já estavam à nossa volta e que a gente ainda não tinha estabelecido, né? Então é muito legal, a gente faz os contatos, Deus estabelece as conexões. Deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu sou Elton, eu sou pastor, fui formado no Seminário do Sul, que é o Seminário Batista no Rio de Janeiro, fica na Tijuca. Atualmente eu moro em Resende, sou casado com a Suzane. Eu e Suzane somos apaixonados por casais. Desde quando a gente se casou, a gente tem... aliás, no auge dos meus 2 meses de casados, eu fiz a minha primeira palestra para casais. Um pastor maluco me chamou para fazer uma palestra para casais com 2 meses de casado. Obviamente, já tinha toda uma base dos nossos pais, que têm um excelente casamento e por isso já nos influenciaram. E eu e Suzane, então, passamos todo o nosso tempo de casado, já com 13 anos, sempre envolvidos com casais. Então, a gente sempre desenvolveu ministerialmente essa ideia de ajudar casais e palestrar para casais e fazer encontros de casais, enfim, mentoria de casais. Fomos buscar a formação nessa área, então nós somos mentores de casais formados por uma instituição que fica aí nos Estados Unidos, fica na Flórida, que é Happy Together and Forever. É uma organização que tem um conteúdo chamado Livres para Amar, é um conteúdo espanhol, e nós ajudamos a traduzir e colocar aqui no Brasil. Hoje o Ministério Oikos é o representante oficial deles. E temos o Theo, que tem 8 anos, e nós somos aí uma família apaixonados por outras famílias. O Romulo comentou sobre o nosso curso de inglês. Nós fundamos, foi muito interessante, porque na minha infância eu morei nos Estados Unidos, morei na Califórnia, meu pai foi fazer psicologia lá, então nós moramos 4 para 5 anos lá, e nesse tempo toda a minha alfabetização se deu em inglês. Então eu digo que minha língua formal, minha primeira língua formal é o inglês. E aí nós trouxemos a ideia, então no ano 2000 eu comecei a dar aulas de inglês aqui em Resende, num curso, e quando foi o ano passado, em setembro, agosto do ano passado, uma pessoa virou para mim e falou assim: pastor, você não me daria aula de inglês? Eu falei: dou.
E eu falei, e aí, quando ele veio, nós entendemos uma necessidade que nós tínhamos aqui em Resende, e não só aqui em Resende, de pessoas que gostariam de estudar inglês, mas não queriam estudar nos métodos tradicionais, de gramática, leitura, escrito, o cara queria falar. E aí nós bolamos um curso em que ajuda o cara a falar inglês desde o primeiro dia de aula. Então ele chega no curso sem saber nada, ele já vai sair da primeira aula sabendo uma pergunta e uma resposta, ou algumas perguntas e algumas respostas de como se comunicar. E moramos atualmente em Resende, já pastoreei a Primeira Batista de São Paulo, junto com o pastor Paulo Eduardo. Hoje nós estamos numa igreja independente aqui em Resende, chamada Casa de Paternidade, porque nós entendemos que em Resende existe uma falta de paternidade. Resende é conhecido como uma cidade que muitas pessoas vêm, engravidam as mulheres e vão embora, por ser uma cidade portal, uma cidade transitória. Então, os militares vêm, as pessoas da faculdade vêm, porque a gente tem faculdades ao redor de Resende, a gente tem fábricas, então as pessoas vêm de fora, engravidam mulheres e vão embora. Então, muitas mães solteiras. Então, Deus colocou no coração dos nossos pastores, eu não sou pastor titular da igreja, eu e Suzane somos os pastores da família, dos casais, mas Deus colocou no coração dos pastores restaurar a paternidade divina na vida daqueles órfãos, que se sentem órfãos, e que nós temos, então, trabalhado essa ideia de que você é órfão de um pai terreno, mas existe um pai celestial que cobre você, que cuida de você, que provê para você, que restaura em você esse amor da falta de paternidade. Então, esse é um pouco do resumo aí daquilo que a gente tem feito aqui em Resende. Muito legal. No final, eu queria que você orasse justamente sobre esse ponto da paternidade, tá bom? Hoje ele vai estar falando sobre, gente, iGeneration Language, né? Ó, eu tenho que falar o inglês correto aqui, hein? O professor. Good morning, América. Justamente o idioma da nova geração, né? Muitos conflitos, né, Elton, acontecem muitas vezes, às vezes por questões de comunicação, e às vezes a gente precisa aprender, simplesmente aprender. Então, meu amigo, meu brother, muito obrigado por você estar conosco aqui, fique à vontade, estamos juntos aí e conectados. Show de bola. Beleza, vamos lá, gente. Eu estudo essa ideia das gerações mais ou menos desde 2000, 2001. E eu sempre curti estudar e palestrar sobre isso, principalmente porque dentro de casa, na igreja, no mercado de trabalho, a gente vê que a gente está lidando com gerações diferentes e a gente precisa, de fato, entender qual é a linguagem que eles falam para que nós nos comuniquemos de uma maneira que eles nos entendam. Eu sempre digo que a Bíblia ela é formada de princípios e ela é formada de formas. Então, a Bíblia é composta de princípios e formas. O princípio ele é imutável, mas a forma de comunicar esse princípio ele precisa mudar, porque os tempos mudam, a forma de se comunicar mudam, a forma com que as novas gerações entendem e veem o mundo muda, então nós precisamos literalmente deixar esse legado para as gerações. E como que eu deixo? Me comunicando de uma maneira correta com essas gerações. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui para tentar ilustrar o que eu estou dizendo. Se eu sou chamado por Deus para fazer missões no Japão, eu não posso chegar no Japão e querer conversar e falar de Jesus para um japonês em português. Eu não posso continuar falando na língua que eu estou acostumado a falar para evangelizar um japonês. Eu preciso aprender a cultura dele, eu preciso aprender a língua dele, eu preciso aprender como é que ele entende, como ele enxerga o mundo. Eu preciso entender como ele enxerga Jesus, porque eu não posso simplesmente apresentar Jesus se ele não tem uma noção de quem é Jesus. Se ele não tem a menor noção, talvez eu tenha que quebrar alguma informação errada que ele tenha sobre Jesus. Então, tudo isso precisa passar pela minha cabeça para que eu me comunique com esse japonês. A mesma coisa está nas gerações. Não é porque eu falo português que o Theo, meu filho de 8 anos, entende aquilo que eu falo em português. Eu preciso entender que ele tem uma linguagem diferente. E eu preciso chegar na linguagem dele com a minha comunicação. É muito mais fácil eu, como adulto, chegar na linguagem dele do que ele, como criança, chegar na minha linguagem. Então, eu coloco aqui um desenho para provar, né? Algumas pessoas se identificam muito com a máquina de datilografia, né? Se você está aqui me ouvindo e conhece ASDFG,
você entendeu uma linguagem, enquanto que uma pessoa com menos de 15, 20 anos talvez não entenda a SDFG. Né? Já estou até fazendo aqui um movimento com a mão para você entender. Para a gente entender, então, as novas gerações, a gente precisa entender quais são as gerações que já são classificadas. Se você acompanhar comigo, a primeira geração é a geração dos veteranos. Os veteranos são aqueles nascidos mais ou menos, ok? Essa não tem aqui uma data certa, tem que ser nesse ano. É mais ou menos aí, com uma pequena variação, mas de 1922 a 1945. Essa galera aí, vamos dar uma olhada no contexto. O contexto de mundo desse povo, dos veteranos ou dos tradicionais, foi a Primeira Grande Guerra e a crise de 29. Então, esse povo vive, experimenta na sua vida a guerra acontecendo, ou seja, o mundo sendo destruído. E não só isso, eles também veem a crise da quebra da Bolsa de Nova York. E com isso acarreta a economia mundial, acarreta o emprego, acarreta o trabalho. E esses caras, então, eles começam a ter um ideal de mundo. Se você acompanhar comigo na próxima tela, você vai ver que o ideal de mundo deles era o quê? Reconstruir o mundo. Afinal de contas, o mundo estava destruído por causa da guerra. A crise de 29 chega. O trabalho para esses caras passa a ser algo que eles precisam sobreviver, ou seja, o trabalho traz vida, o trabalho traz sobrevivência, o trabalho traz a reconstrução do mundo, o trabalho traz um cenário diferente daquilo que eles queriam viver. E o tempo numa empresa é de mais de 40 anos. Você pega uma pessoa dessa geração dos veteranos ou os tradicionais, você percebe que essa pessoa entrou no mercado de trabalho com 18, 17, 16 anos e se aposentou nessa mesma empresa, trabalhando nesse mesmo lugar. Ou seja, é uma pessoa que entende o conceito de fidelidade às suas tradições. Se a gente fala numa igreja, é uma pessoa que nasceu batista e continuou batista, ficou batista para o resto da vida. Por quê? Porque há uma fidelidade naquilo que eles estão fazendo. Passamos para a próxima geração, então. 1946 a 1964, chamados Baby Boomers. O contexto de vida que esses caras estão vivendo já é final da Segunda Guerra Mundial. Olha só que interessante o ideal de vida desses caras aqui, dos Baby Boomers. Por que Baby Boomers? Os soldados americanos voltam da guerra para suas casas e há um boom de engravidamento, digamos assim, das esposas. Ou seja, há um boom de bebês que nascem logo depois da Segunda Guerra Mundial. Por isso, essa geração é chamada de Baby Boomers. Qual que é o ideal, o contexto de vida que esses caras vivem e o ideal que esses caras vivem? Olha só, se você acompanhar comigo na próxima tela, a gente vai ver que a final da Segunda Grande Guerra, o ideal deles, muito parecidos com o ideal daqueles primeiros veteranos ou tradicionais, é também reconstruir o mundo, porque eles estão saindo de uma guerra também. Agora, o trabalho já não é mais uma sobrevivência, passa a ser uma razão de vida. O tempo numa empresa para esses caras é de 30 a 40 anos. Você já percebe que não necessariamente ele fica a vida inteira numa mesma empresa, mas você já vê uma queda de tempo aí no tempo da empresa. O que isso traduz para mim e para você na nossa realidade de hoje? É que os Baby Boomers possivelmente também ficaram a vida inteira numa empresa, olham para ir para um concorrente como algo de um traidor, como uma falta de ética. Se eu começo a trabalhar na empresa A, eu jamais vou para a empresa B, porque a empresa B me oferece um salário maior. Eu tenho uma tradição, eu tenho algo que eu carrego em mim, que é o respeito, que é a hierarquia, que é a tradição daquilo, a valorização daquela empresa. Se a gente traz isso para dentro de casa ou para dentro das nossas igrejas, também há essa valorização. Eu me converto na igreja A, eu permaneço na igreja A até o final da minha vida. Eu permaneço fiel às tradições da minha família. Eu permaneço fiel às tradições da minha religião. Eu permaneço fiel à minha empresa. Se a gente parar para comparar os Baby Boomers com os veteranos, a gente percebe que é muito parecido.
o objetivo, o ideal de vida deles, reconstrução do mundo. O trabalho para os veteranos era sobrevivência, e agora, para os baby boomers, é a principal razão de vida. Eu trabalho, eu tenho vida. Se eu não trabalho, eu posso chegar até a morte. Passamos, então, à terceira geração que a gente vai ver aqui. E eu quero que você já aí veja se você se identifica, ok? Em alguma dessas gerações que a gente está falando. Na geração X, mais ou menos aí de 65 a 79, e aí eu faço parte dessa geração X, a gente percebe a chegada de algumas coisas tecnológicas. Já que estamos aqui numa conferência tecnológica, a gente já começa a ver algo da tecnologia mais do nosso tempo começando a aparecer na geração, ou para a geração X. Se a gente olhar o contexto de mundo dessa galera, a gente vai perceber que o contexto era o movimento hippie. Aqui nós temos algo muito interessante e, ao mesmo tempo, muito prejudicial. O movimento hippie traz consigo uma falta de honra aos pais muito grande. Porque essa geração começa a ser uma geração que olhava para os pais que viam a reconstrução do mundo, o trabalho como sobrevivência, ou o trabalho como a razão de viver, e começa agora essa galera a lutar pela paz, pela liberdade, e o ideal de mundo da geração X é um ideal perigoso, porque aqui, espiritualmente falando, a gente entende que existe algo que houve aí, uma desobediência ao mandamento da honra aos pais. Era a galera que se revoltou contra pai e mãe e foi usar drogas e foi literalmente lutar pela sua paz e pela sua liberdade, porque se via preso num mundo onde a guerra tinha acabado, os pais estavam ali com ainda a ideia da guerra, trabalhando para reconstruir o mundo, e esses caras agora querem dar um basta nessa coisa. Fala, não, agora quem manda na minha vida sou eu, quem manda nos meus ideais sou eu, e eu vou fazer aquilo que eu quero. Então, se eu quero ter a minha independência, o trabalho agora é o que paga as minhas contas. Se você já ouviu alguém dizer assim, eu vou fazer sim, sabe por quê? Porque quem paga as minhas contas sou eu. Essa frase é uma frase típica de alguém da geração X. Quem paga as minhas contas sou eu. E olha que interessante como a gente reduz aí pela metade, ou menos da metade, o tempo de empresa. Por que eu coloco o tempo de empresa, gente? Porque a gente analisa aqui o mercado de trabalho, mas isso pode ser aplicado em qualquer outra área da vida. Se você para e pensa que uma geração X, ele trabalha numa empresa de 10 a 15 anos, possivelmente ele já não tem mais tanta fidelidade a algumas tradições familiares, a algumas tradições religiosas, ou seja, se alguma empresa me oferecer um salário melhor, eu posso sim mudar de empresa. Se alguma igreja me oferece um evangelho que eu curto mais, eu posso ir para essa igreja. Agora, na geração X, a gente tem um negócio muito, mas muito forte, que é um negócio chamado hierarquia. A hierarquia está presente demais na geração X. E qual que é o grande problema? Vamos parar e analisar X, baby boomers e veteranos ou tradicionais. Aqui há 3 gerações que são muito parecidas, mas já têm os seus conflitos. Porque você imagina a geração X que resolve mudar de igreja, mudar de trabalho, mudar de até, infelizmente, de casamento. Porque lá atrás, a gente pega as gerações que ficavam 40 anos numa empresa, 40 anos casado, 40 anos na igreja, 40 anos fazendo a mesma coisa. A geração X já entende que se o trabalho não está pagando as contas dele ali naquele momento, ele vai mudar de trabalho. Ou seja, infelizmente, se o casamento não está dando certo, está prejudicando, ele vai sair. Se a vida dele não está legal naquela cidade, ele vai mudar daquela cidade. Ele entende que ele precisa de algo para fazer a vida dele ficar melhor, porque ele precisa pagar as contas dele.
Se a gente olha daqui para trás, a gente vê já os conflitos na comunicação, conflitos em conceitos, em visão de mundo. Se o outro está tentando sobreviver, esse aqui agora está tentando lutar pela paz e pela liberdade. E por isso já há um conflito. O pai e a mãe, geração veterana, ou geração baby boomer, é um pai mais, digamos assim, controlador. Essa geração X já não quer mais o controle sobre si. Essa geração X já quer tirar das costas essa ideia da pessoa que quer controlar, que quer falar o que essa pessoa tem que fazer. Não, a geração X já começa a querer ter paz, já começa a querer ter liberdade, começa a querer andar com as próprias pernas. O que acontece da geração X para a geração Y? Vamos dar uma olhada na geração Y. Esses são os nascidos entre 80 e 95. Antes da gente ver qual é o contexto de vida da geração Y, a gente precisa aqui entender uma coisa. A Y também é chamada de millennials. O que acontece aqui? A gente percebe que a geração X, que de alguma forma era reprimida pelos pais e lutou pela paz e liberdade, a geração X começa a mimar a geração Y. Começa a fazer pela geração Y aquilo que os seus pais não fizeram. E aí, olha que doido. Nós temos aqui uma geração chamada de geração mimada, mas que o contexto dela é o pai e a mãe mimam. Por quê? Porque não querem repetir aquilo que viveram dos pais. Se você já ouviu alguém dizendo o seguinte, eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Possivelmente, esse cara está transicionando entre X e Y. Por quê? Porque ele quer mudar aquilo que ele não teve, aquilo que ele não teve condição de ter, que ele não ganhou dos pais. Agora, ele quer fazer isso pelos filhos. E aí, a geração Y vem nesse tempo, o contexto de vida deles, revolução tecnológica, várias coisas acontecendo. Aqui a gente já tem o surgimento da internet. Se lá na geração X você começa a ter uma internet discada, você começa a ter uma internet, se você não entende esse termo, internet discada, você pergunta para o seu pai que ele sabe com certeza o que é internet discada, ok? Você que está aqui me ouvindo pode entender de geração de banda larga. Pois é, quando começa a internet lá na geração X, não tinha banda larga. A gente tinha um videogame chamado Atari, se você não sabe. Atari, ele era só um controle desse jeito. Você pode ver, aqui vai uma grande dica, se você quer saber se o cara é da geração X ou não. Se ele fala sobre videogame assim, é porque ele é da geração X, porque hoje videogame é assim, não é verdade? A gente teve agora, semana passada, tiramos aí 4 dias de férias, e aí a gente foi para um hotel que tinha 2 videogames, um PlayStation e um Xbox. E aí eu brincando com o Theo, falei, Theo, tem muito botão nesse controle. Porque na minha época, gente, era uma manete em cima e um botão embaixo, e mais nada. E era só para frente, para trás, para um lado, para o outro, e um botãozinho aqui para você apertar. Pois é, essa é uma dica, se você quer saber se o cara é da geração X. Então, na geração Y, a gente tem aí revolução tecnológica, ou seja, aqui a gente já começa a ter laptops, aqui a gente já começa a ter celular que acessa a internet, aqui a gente já começa a ter e-mail. Gente, essa galera começou a criar o e-mail com 9, 10, 11 anos de idade. Essa geração Y é a geração da Suzane. Então, aqui em casa, nós somos 3 gerações. Eu sou da X, Suzane é da Y, e o Theo, daqui a pouco, você vai saber de qual ele é. E aí, a revolução tecnológica, o mundo sendo globalizado, as pessoas tendo contato com tudo. Aqui, a geração Y começa a ter contato com o Orkut. Se você não sabe o que é Orkut, pergunta para seus pais, eles sabem o que é. Orkut conectava as pessoas, as primeiras redes sociais surgindo. E aí, a gente começa, então, a ter o que a gente tem hoje, a gente começa a ter o embrião disso tudo. Essa conexão via internet. Essa conexão... Gente, essa galera começa a ter banda larga em casa, mas a geração X não tem... acessava a internet de meia-noite às 6 da manhã, porque só pagava um pulso de telefone, que era caro na época. Você não sabe o que é pulso de telefone? Tudo bem, não tem problema. Procura saber depois o que é isso também. Os ideais, globalização e diversidade,
o mundo começa a ficar pequenininho, as pessoas começam, como exatamente nessa conferência aqui, a gente tem um dos ápices disso, né? Eu aqui de Resende, uma cidade do interior do estado do Rio, conectado com o pastor Romo lá na Califórnia, conectado com você onde quer que você esteja, e tudo isso começa, a geração Y começa a experimentar isso já na sua adolescência, talvez infância. E aí, quando ela chega no mercado de trabalho, essa galera começa, então, o trabalho já não é a razão de vida, o trabalho já não é mais o que paga as contas, não, agora eu quero mais do que isso. Essa geração trabalha para satisfazer os seus desejos de consumo. Quero um celular novo, vou trabalhar para ter. Quero um carro, vou trabalhar para ter. Quero uma casa, vou trabalhar para ter. Quero, seja lá o que for, eu quero trabalhar para ter aquilo que eu sonho em ter. Eu já não estou mais aqui pagando boleto. Agora eu estou aqui querendo algo. E se eu quero algo, eu trabalho para ter esse algo. E aqui, gente, o tempo na empresa é um negócio que já assusta as gerações anteriores. Que é o quê? De 4 a 6 anos numa empresa. Se a empresa A não satisfaz os meus desejos de consumo, ou seja, se ela não me paga um salário que dê para eu comprar aquilo que eu quero, eu vou procurar outro lugar. E aqui a gente tem outros desafios, que é qual o desafio? O desafio da igreja, como é que eu me comunico com essa galera, que se a igreja não satisfaz o meu desejo, eu estou fora. Se o casamento não satisfaz o meu desejo, eu estou fora. Se, sabe assim, não tem mais essa ideia da fidelização, caso aquela instituição ou aquele... Vou chamar tudo aqui de instituição, ok? Trabalho, casamento, família, igreja, tá bom? Vou chamar de instituição nesse caso aqui, só para você entender, só para facilitar a nossa linguagem. Se o tempo na empresa é de 4 a 6, o tempo na instituição é de 4 a 6 anos, essa galera já não está mais preocupada não, eu vou ficar por tradição, porque meu pai era dentista, meu avô era dentista, meu pai era dentista, eu vou ser dentista. Não. Meu pai trabalhava na empresa A, meu avô trabalhava na empresa A e eu vou continuar trabalhando na empresa A. Não existe mais isso. Agora aqui eu vou para a concorrência sem o menor problema. Eu não tenho problemas com isso. A concorrência, ela é saudável e ela me traz benefício. Então, eu vou para a concorrência. Essa já começa a ser a ideia. E aí, quando você vê uma pessoa da geração dos baby boomers, ou da geração dos veteranos, ou da geração X, conversando com alguém da geração Y, e essa pessoa muito mais volátil, digamos assim, mudando com muito mais facilidade, esse cara aqui das gerações mais antigas começa a taxar a geração Y como isso é uma falta de ética, essa pessoa não sabe valorizar quem teve com ela lá no passado, e isso, gente, não tem a ver com ética, isso tem a ver com perfil de forma de enxergar o mundo. E aí a gente começa a entrar nesse desafio. Como é que eu comunico com essa geração Y? Como é que eu falo com essa geração Y para falar sobre Jesus? Para falar sobre... Entende? Mas vamos para a próxima. A gente tem a próxima geração, que é a geração Z. A geração Z, ela é de 95 a 2010. Essa geração já tem muito novo a tecnologia à sua disposição. Essa galera aqui já começa a ter, ainda não tem como bebê o iPhone, o smartphone, ainda não tem, mas tem muito novo. Eu lembro que um dia o Theo, que tem 8 anos, virou para mim e falou assim, pai, ele querendo argumentar comigo que ele queria um celular com 8 anos. E ele disse assim, pai, com quantos anos você ganhou o seu primeiro celular? E eu falei, filho, eu acho melhor você não fazer essa pergunta, porque você vai ficar triste com a resposta. E quando eu disse para ele que foi com 24 para 25 anos, ou 23 para 24 anos, ele falou, tá bom, vamos mudar de assunto. Por quê? Porque ele queria argumentar dizendo, se você teve o seu celular novo, eu também posso ter o meu. Só que quando ele percebeu que a minha idade do celular era com 23, 24, 25 anos, ele falou, não, peraí, esse argumento meu foi furado. Então, eu tive acesso à tecnologia por ser da geração X um pouco mais tarde.
Suzane, que é da geração Y, se eu tive meu primeiro computador com, sei lá, 15, 16, 17 anos, Suzane teve o primeiro computador dela com 6, 7 anos. Se eu tive meu celular com 23 para 24, Suzane teve dela com 13, 14. Então, olha que interessante como é que já muda aí as gerações. Na geração Z, a gente já tem esses caras, nascidos de 95 a 2010, com o quê? Com a interatividade digital fazendo parte da vida deles. Já é uma galera que nasce muito novo, tem o acesso ao computador, tem acesso à tecnologia, tem acesso ao celular, embora não fosse ainda um smartphone, talvez, os de 95, 96, mas já tinham acesso ao celular. Já não tinha mais o conceito só do telefone fixo. Se você não entendeu o que é telefone fixo, pergunta para os seus pais, eles sabem o que é, beleza? E eles explicam para você o que é telefone fixo. Vamos lá. Ideais de vida, empreendedorismo. Esses caras já entendem que eu preciso criar a internet, eu preciso pensar fora da caixa. Aí você tem o Mark Zuckerberg, que é do Facebook. Você tem pessoas que começaram a entender e usar a tecnologia a seu favor, usar a internet como algo... são os criadores dos aplicativos que a gente tem hoje, né? Esses caras possivelmente são da geração Z, são os caras que estão aí entrando muito novos. Os caras das startups, são os caras que criam, gênios da internet, que eles entendem isso não como uma forma nem de ganhar dinheiro, nem de sobreviver, nem de pagar as contas, nem de sonho de consumo. Agora eles são os que são desafiados. O trabalho para eles precisa apresentar alguma forma de desafio para eles. Não importa mais o salário. Óbvio, se ele puder juntar o desafio com o salário, é algo fantástico para ele. Mas não é esse o ponto. O ponto é que eles precisam, de alguma forma, serem estimulados, serem desafiados a produzirem alguma coisa. Gente, aqui a gente tem um conflito enorme. Porque a gente tem um pai e uma mãe dizendo, faz porque eu estou mandando, e o filho dizendo, mas por que eu tenho que fazer porque você está mandando? Por que eu tenho que fazer? Porque ele já não entende mais o conceito de hierarquia, ele não entende o conceito de autoridade. O que eu estou dizendo aqui, gente, de forma geral, ok? Se os seus filhos entendem o conceito de autoridade, isso é ótimo. Aqui em casa a gente ensina para o Theo o conceito de autoridade o tempo todo. Mas o tempo todo ele pergunta para mim, por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquele outro? Por que eu tenho que obedecer vocês do jeito que vocês estão falando? Por que tem que ser da forma que vocês estão falando? Então, aqui, olha só, o trabalho e as relações dessa geração são uma forma de serem desafiados. E o tempo numa empresa de 1 a 3 anos. Aqui já não há mais qualquer fidelidade. Aqui já não há mais qualquer tradição. Aqui já não há mais qualquer pensamento. Eu faço porque meus pais faziam. Não. Aqui, se eu não for desafiado, se meu avô era dentista, meu pai era dentista, só vou ser dentista se eu for desafiado. Se for algo que não seja bom para mim, eu tô fora. Aqui a gente começa a ter os empregos, os trabalhos que a gente não pensava, eu, que sou da geração X, não tinha a menor ideia que ia surgir um cara chamado YouTuber, que ia, sabe assim, surgir pessoas com TikToker, que iam surgir pessoas com profissões que eu jamais poderia imaginar que essas profissões pudessem existir. Nessa geração, o primeiro ano da faculdade, quando ele chega no quinto ano da faculdade, o primeiro ano já está obsoleto. O que ele estudou no primeiro ano já não serve mais para o mercado de trabalho. Por quê? Porque a variação começa a ser muito grande. Outra coisa que vale a pena a gente pensar é o seguinte, quando a gente olha lá para trás, as gerações, elas duravam em média 20 a 25 anos para se estabelecer uma geração. Então a gente tinha a geração dos veteranos de 22 a 45, é um longo período que você estabelece essa geração. Depois, baby boomers, da mesma forma, de 46 a 64, você tem 20 anos aí, aproximadamente, que contava uma geração.
Quando você tem, na geração aqui da X, esse tempo já cai de 20, 22, 25 anos para 15 anos, ou seja, uma geração já não é mais contada em 20 anos. Agora, em 15 anos, você já começa a ver mudanças, uma ruptura nessas gerações. A geração Y, você já começa também de 15 anos. Agora, aqui na geração Z, você tem de mais ou menos de 15 para baixo. Se você pegar alguma variação aí, a geração Z, você já começa a ver que ela tem uma variação de 13, 12 anos, que se contou essa nova geração. E aí, gente, nós entramos na geração Alpha. A geração Alpha, ela é contada de 2011 para cá. E como essa figura mostra bem aí, a geração Alpha já nasce com o touch. Já nasce tudo, essa geração já pega e já quer arrastar o dedo. Meu pai, que tem 78 anos, tem um celular daquele de abrir que não é touch. O Theo um dia pegou o celular dele, abriu e falou: pai, o telefone do vovô tá com defeito. Porque ele arrastou. Primeiro que ele olhou o teclado na parte de baixo e falou: o que é isso aqui? Eu falei: isso é um teclado. Ele falou: mas não era para ser na tela? Eu falei: era. E quando ele tocou na telinha lá do celular, que é desse tamaninho, ele falou: pai, o telefone do vovô tá estragado, o touch não tá funcionando. É uma geração que não entende o mundo sem o touch, não entende o mundo sem a tecnologia, não entende o mundo sem a internet. Um dia, Theo virou para mim e falou assim: pai, quando você nasceu tinha televisão? Pai, quando você nasceu tinha celular? Tinha internet? Ele não entende que existia um mundo sem a internet. Olha isso. Eles são os nativos digitais. Eles já nascem na maternidade e a gente já bota a galinha pintadinha para eles verem. A gente já bota um mundo bita para eles verem. Eles estão acostumados com essa ideia do touch, da tecnologia, porque eles são nativos digitais. Para eles, não existe vida fora da internet. Outro detalhe, olha que interessante, como é que isso muda uma cultura. Na geração dos veteranos, baby boomers e até da X, você tem aí famílias com 3, 4, 5, 6 filhos, 7 filhos, 8 filhos. Aqui na geração Alpha, a grande maioria, o melhor amigo deles é o celular. Porque eles não têm irmãos. A maioria é filho único ou filha única. E aí nasce num contexto de mundo em que os pais querem dar tudo para eles porque os pais não tiveram. A tecnologia resolve tudo, ou seja, se eu quero deixar o meu filho em silêncio, sem me atrapalhar, eu entupo ele com o YouTube, com galinha pintadinha, mundo bita e seja qualquer outra coisa. Além disso, ele não tem outra criança para brincar. Isso torna essa geração um pouco mais egoísta, uma geração que não entende o que é o compartilhar, o que é a generosidade, porque não está acostumado a dividir os seus brinquedos. Além disso, eu lembro que na minha geração, eu ganhava presente no dia do aniversário e no dia do Natal. Eram as duas únicas épocas que eu ganhava presente no ano. Não tinha Dia das Crianças, não tinha formatura de jardim. Gente, não tinha formatura de jardim. Não tinha formatura de 4ª série. Não tinha formatura de 8ª série. Na minha época, eu não lembro de ter formatura de nada disso. Agora você tem formatura de jardim, formatura de 1º ano, formatura de 2º ano, e toda vez é um presente Dia das Crianças. Não estou dizendo que isso está errado, eu estou dizendo que nós mudamos a cultura, e se nós mudamos a cultura, essas gerações mais novas enxergam o mundo de forma diferente, e aí nós queremos cobrar essas crianças com a nossa cultura, mas nós educamos com uma outra cultura. Como é que eu me comunico, então, com essa galera que, presta atenção, olha os ideais de vida desses caras. O sonho da criança hoje é ser youtuber, tiktoker. O sonho da criança hoje é fazer uma live pelo Twitch. Se você não sabe o que é Twitch, vá procurar saber. Você que é mais experiente. Não estou falando de Twitter, estou falando de Twitch. Tem o Twitter, tem o Twitch.
Tem gente da minha geração que não entendeu o Twitter até hoje. Tem gente da minha geração... Esses dias eu vi um post no Facebook muito interessante, só podia acontecer no Facebook mesmo. A pessoa disse assim, se alguém souber para que serve o Instagram, por favor, me explica. E aí um monte de gente da idade do cara dizendo o seguinte, me explica para mim também, eu também ainda não entendi, para mim é uma palhaçada, para mim é ficar postando foto. Se nós não entendermos que essa geração, Facebook eles não têm, óbvio que não, que Facebook nós demoramos a entender e a nossa geração agora não quer abrir mão daquilo que a gente entendeu e não quer passar para o Instagram, muito menos para o TikTok. Ontem, numa das aulas, eu falando com os alunos, perguntando quem tinha uma conta no TikTok, e a galera tudo de 30 anos para cima, né? Aqueles meus alunos, eu tinha uma aluna ali de 14 anos. E foi muito engraçado, porque foi muito díspare. Os de 30 anos, assim, Deus me livre, TikTok, palhaçada, é só para criança ver. E a menina de 14 anos, meio sem graça, porque ela tinha uma conta do TikTok, aí os mais velhos falaram que era para criança, mas ela falou, não, mas o TikTok ajuda a muitos cantores ficarem famosos, porque é pelo TikTok que a pessoa consegue, de fato, conseguir o seu sucesso. E aí, assim, é muito interessante como as gerações X, Y, olham para essa geração alfa, que é uma geração TikToker, é uma geração YouTuber, olha para isso e fala, palhaçada, vai estudar, vai fazer alguma coisa diferente. Eu não estou dizendo que não é para estudar. Eu estou dizendo que os nossos filhos vão ter profissões que ainda não existem. Vou repetir, os nossos filhos e netos vão ter gerações, vão ter profissões que ainda não existem hoje. Ideal de vida desses caras, ideais, co-criar cultura, ou seja, profissões, relacionamentos, forma de consumo. O trabalho para eles é uma forma de se divertir. Aqui não tem mais, muito menos, satisfação de desejo de consumo, trabalhar para viver. Não. Agora é assim, eu me divirto trabalhando. Se não for legal, eu tô fora. Essa é a galera que vai trabalhar na Google, que vai trabalhar no Facebook, que vai trabalhar nessas empresas que tem uma forma divertida de trabalho e não uma forma, eu ia falar escravizadora, mas não é essa a palavra. Uma forma, sabe assim, que exige o trabalho. Não, essa galera, muito pelo contrário, quer se divertir. E o tempo numa empresa, que empresa? Essa é a galera que não tem fidelidade a uma igreja, não tem fidelidade ao casamento, não tem fidelidade... Não é que... Não, entenda a minha fala. É uma geração que os princípios precisam ser trabalhados com eles, ok? Mas a visão de mundos é, não tá dando certo, eu largo. Não tá dando certo, eu troco. Não tá dando certo, eu mudo. Não tá dando certo, eu vou para onde tá dando certo. E se não der certo daqui a 6 meses, tá tudo bem. Essa é uma geração que os princípios precisam ser ensinados para eles na forma de linguagem deles. Aqui cabem algumas coisas que a gente precisa falar. Qual é, então, agora respondendo, de fato, isso foi uma rápida introdução para a gente falar das gerações e como é que eu lido com essas diferenças, tanto na igreja quanto em casa. O texto de 1 Pedro 5, de 1 a 11, olha só que interessante. Peguei meu celular aqui agora para poder ler o texto. Eu conheço muitos pastores, muitas pessoas que batem na tecla, você tem que trazer a sua Bíblia de papel, você tem que ler a sua Bíblia de papel. Queridos, como eu pastoreei jovens e adolescentes durante muito tempo, eu mudei o meu conceito. Eu não mando mais o jovem ler a Bíblia, eu mando o jovem acessar a Bíblia, que pode ser através da leitura, pode ser através do áudio, pode ser através de um vídeo, pode ser através do YouTube, pode ser através de qualquer fonte, desde que ele se conecte com a Bíblia. Acessar a Bíblia é muito mais importante do que ler a Bíblia. Por que o cara vai carregar? Imagina um cara que sai de manhã, vai para a faculdade, vai para o curso de inglês, vai para não sei aonde, a mochila dele está pesada de tanto material, ainda tem que levar a Bíblia dentro. Por que se ele pode levar dentro do bolso dele? Eu entendo que é algo que está enraizado nas gerações mais experientes, mas para essa galera isso não faz o menor sentido. E 1 Pedro 5, de 1 a 11, diz o seguinte: portanto, apelo para os presbíteros que há em vocês, e faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês,
mas como exemplos para o rebanho. Vamos lá. Na próxima tela a gente vai ver o seguinte. Pedro faz um conselho. Líderes. E aqui eu quero pegar essa ideia de presbíteros e traduzir para líder. Se você tem alguém abaixo de você, você que é da geração mais antiga, você que é da geração mais experiente, você tem liderados abaixo de você das gerações mais novas, cuidem desse rebanho. Como cuidem? Não façam nada nem por obrigação sua e nem faz por ganância, mas faz com desejo de servir. Entendam, versículo 3 diz, não hajam como dominadores. Aqui cabe uma ressalva. Você tem que ensinar os princípios para essas novas gerações, mas você precisa ensinar os princípios da forma que eles entendam. Não dá para usar a tecnologia que nos foi ensinada e querer que esses caras aprendam. Não dá para você falar para essa nova geração, principalmente a geração Z e a geração Alfa, não dá para você falar, abre o livro, vamos ler na página tal. Isso não faz sentido para eles. Para eles é muito conteúdo, é muita interatividade o tempo todo. Aqui em casa, a gente lida com o Theo da seguinte forma, Theo, você está vendo YouTube, não joga jogo de celular, porque fica o fone com o YouTube e o jogo é muita informação. A gente precisa lidar com esse overload de informação que está na cabeça das crianças, que está na cabeça dessa nova geração. A gente precisa cuidar, dosar isso, mas ao mesmo tempo, você não pode fazer da forma que você fazia lá atrás. A linguagem deles mudou. É uma linguagem muito mais rápida, muito mais ágil, muito mais conectada. E às vezes a gente quer ensinar para eles da maneira que a gente foi ensinado. Versículo 4 diz, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Deus nos colocou para cuidar dessa geração. Temos que entender que a nossa comunicação, a nossa ética, ou aquilo que a gente considerava como ética, é diferente da forma como que essa nova geração entende. Mas em segundo lugar, a gente vê no versículo 5, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. No versículo 5, jovem, você que está me vendo hoje, entenda que não é porque você sabe mais de tecnologia do que os seus pais que você não deve a eles sujeição e honra. A Bíblia ela é muito clara quando ela diz, honre teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Eu entendo isso de uma forma muito simples. Nem todo jovem, presta atenção, nem todo jovem que morreu cedo desonrou pai e mãe. Mas todo jovem que desonra pai e mãe, esse sim morre cedo. Então respeite os cabelos brancos dos seus pais, dos seus avós. Eles podem não conhecer de tecnologia, de jogo como você entende, mas sim, eles entendem de vida. Por quê? Porque o cabelo branco é sinal de que a pessoa soube viver. Ela merece respeito, ela merece honra, ela merece a sua valorização, jovem. Então sujeite-se ao mais velho. Por quê? Porque é um princípio para que você viva mais. Segundo, é um atalho, é um caminho, é um ensinamento que você vai ter para viver a sua vida bem vivida. Não ache que os seus pais, seus avós, por serem de outra geração, não sabem viver. Eles sabem te dar conselhos, você vai aprender e poupar muito tempo na sua vida, se você parar para ouvi-los. Em terceiro lugar, a gente vê Pedro recomendando o seguinte no versículo 6. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Pai, mãe, vovó, filho, filha, tio, tia, não sei quem é você que está me ouvindo agora. Mas só existe uma maneira, além de todo o conhecimento tecnológico que a gente está aprendendo, de gerações intelectual. Pastor Romo falou um negócio interessantíssimo. Nós precisamos orar para que nós tenhamos a comunicação certa. Porque quando todo o conhecimento que a gente tiver for aplicado, se a gente não tiver a mão de Deus sobre tudo isso, de nada vai adiantar. Então, sim, você precisa ter todo o conhecimento técnico, você precisa ter todo o conhecimento intelectual,
mas você precisa estar conectado com Deus. Uma das minhas orações da Suzane é: Pai, revela pra gente o coração do Theo. Revela pra gente tudo que passa no coração do Theo. Por quê, gente? Porque, a revelação do coração acontece através da fala, certo? É a fala que vai dizer, a Bíblia fala sobre isso. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então a nossa oração é: Pai, nas nossas conversas com o Theo, revela para nós o coração dele. Revela o que está passando na mente dele. Quando a gente entende isso, quando a gente ora, quando a gente pede para que a nossa comunicação seja eficaz, quando a gente lê livros, como, por exemplo, esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse aqui é o conhecimento técnico, mas não só isso. Quando eu peço e tenho direcionamento de Deus, eu preciso aliar essas duas coisas. Humilhar debaixo das mãos de Deus me faz ser um líder melhor dentro da minha casa, na minha igreja, no meu trabalho. As pessoas das novas gerações me enxergam como um líder melhor quando eu estou debaixo da mão de Deus. E os meus liderados ficam melhores quando eles se humilham também debaixo da mão de Deus. Quando a gente tem tudo isso aqui supervisionado pela soberana graça de Deus, isso fica muito mais fácil da gente conviver. E por último, no versículo 8, olha o que diz Pedro no capítulo 5. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Queridos, se nós tentarmos fazer do jeito que a nossa geração sempre acreditou, para essas novas gerações, e não nos comunicarmos na linguagem dele, quero voltar ao exemplo que eu dei lá atrás. Se eu for para o Japão e quiser evangelizar os japoneses com o português, eu posso ter a bênção de Deus sobre a minha vida, eu posso ser o cara mais cristão do mundo, mas eu não vou estar usando a estratégia e a ferramenta certa. Volta para dentro das nossas casas, voltando para dentro das nossas escolas, dentro das nossas igrejas. Se eu não entender a forma de me comunicar com essa nova geração, uma geração que não preza pela hierarquia, pela fidelidade, pela tradição familiar, é uma geração que não está nem aí para isso. Se eu não souber me comunicar, Satanás está com a arma dele pronta, devorando, tragando aqueles que não estão sendo influenciados, e aqui espiritualmente falando, pelo caminho certo. Quando o Provérbios diz: instrui o menino, instrui a criança no caminho que ele deve andar, ele precisa ser instruído no caminho, numa linguagem que ele entenda, numa linguagem que eu e você consigamos nos comunicar, para que essas novas gerações entendam que eles precisam crescer apaixonados por Jesus. E isso depende de mim e depende de você, que somos de uma geração anterior. E se você está aqui me ouvindo e é de uma geração mais nova, você precisa ajudar seus pais, os seus avós, a entenderem a sua visão de mundo. Porque é só entendendo as gerações, com a mão de Deus sobre nós, é que nós vamos conseguir continuar propagando o evangelho de uma forma em que as próximas gerações não se percam, que Satanás não tem o poder de trazê-las, de arrancá-las do caminho de Cristo. Que nós tenhamos sensibilidade, que nós tenhamos sabedoria e que nós tenhamos a boa mão de Deus sobre nós, para que nós nos comuniquemos de forma clara e de forma a incentivar essas novas gerações a serem, sim, apaixonados por Jesus. Amém, queridos? Pastorzão, me guia aí para onde nós vamos agora. Muito bom. Tem alguns comentários eu vou colocar aqui, mas queria bater um papo com você aqui. Vamos lá. Uma das ênfases que eu gostei que você falou com relação a essa aprender a língua da nova geração, se você quer alcançar. Então, a gente poderia dizer que a nova geração é um campo missionário nosso, né? Com certeza, mas com toda certeza. Eu gosto dessa ideia, pastor, porque
Se eu não enxergar assim, eu vou entender que do jeito que fizeram comigo, eu posso continuar fazendo. E esse campo missionário das novas gerações é um campo transcultural. É uma geração com uma cultura, com uma visão de mundo completamente diferente. Eu aqui, você aí, falando na tecnologia, é algo que a gente teve que aprender a mexer. Essas novas gerações, já, você falar StreamYard, o cara já sabe o que é desde o dia que ele nasceu, praticamente. Falar em YouTube, ele já sabe conectar. Quantos criaram um canal do YouTube agora, na pandemia? Né? Não é verdade isso? Eles criaram um canal do YouTube agora. Tiveram que aprender com câmera, aprender a mexer com câmera, aprender a mexer com microfone, enfim. Essa geração já nasce sabendo, dá dicas de como fazer. Então, são missões transculturais, literalmente. É português? Mas é um novo português que eu preciso aprender a falar. E uma das formas da preservação da igreja, do cristianismo, é de geração em geração. Nós alcançamos pessoas de fora, claro, esse é o nosso alvo, mas manter a família dentro da nossa visão espiritual, tendo experiências com Jesus, é fundamental para a preservação da igreja, do corpo de Cristo. E uma coisa que também eu queria que você falasse, por exemplo, eu estou nos Estados Unidos há 19 anos, mas falar inglês para mim não é confortável. Mas cada vez mais eu tenho me sentido desafiado a melhorar o meu inglês, porque eu quero comunicar com mais e mais pessoas. Ou seja, de uma geração para outra, especialmente da geração mais experiente, né, vamos falar essa palavra, há um desconforto, às vezes, em falar a linguagem do outro. Mas há uma necessidade, né? É um desafio, e acho que a gente precisa encarar isso. Talvez eu, por exemplo, que não fui alfabetizado, eu nunca vou falar um inglês perfeito. Sempre vai ter um sotaque, sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter uma palavra errada no meio, mas eu preciso me esforçar para vencer esse desconforto, encarar esse desconforto em amor à comunicação. Nas gerações, você acha que isso tem que acontecer também? Em todas as esferas, pastor. Um pastor que prega, ele precisa estudar gerações para ele saber se comunicar com a geração veterana que está sentada no auditório e com a geração alfa que está no auditório. Ele não tem como um pastor escolher ali na igreja, ou então ele escolhe e ele fatia a igreja, digamos assim, né? Eu conheço igrejas que estão trabalhando dessa forma. Então, você tem o culto para os adultos, você tem o culto para as gerações mais novas, com outros pastores, com outra linguagem. Eu acho isso fantástico, mas aí o pastor também, às vezes, tem que ter coragem de fazer isso. Agora, aprender a comunicação em função e em amor ao outro, isso se dá no casamento, isso se dá com criação de filhos, isso se dá com a relação contigo. Eu preciso aqui me esforçar para entender como você gosta, para eu me comunicar, para me fazer, sim, agradável para você. Isso o Dale já falava nesse livro aqui desde 1930. Ele fala, e é interessantíssimo, porque esse meu livro está todo despedaçado, porque é um livro que eu já li ele umas 50 vezes, e eu marco, eu grifo, porque não muda. O princípio que ele ensina não muda. Que princípio é esse? É o princípio do... Paulo falava isso, né, na Bíblia. Em amor ao outro, eu deixo de comer carne vermelha. Isso não é mudar a cultura de si mesmo em amor ao outro? Então, é muito legal quando eu paro para pensar que como o evangelho é um desafio a ser alcançado dentro das igrejas. No censo de 2010, aqui no Brasil, nós temos algo triste, que são os evangélicos não praticantes. Então, você tinha católicos não praticantes, agora você tem evangélico não praticante. O que é isso? É o cara que é porque diz que é, porque a família dele diz que é. Mas esse cara não foi ensinado a ser apaixonado por Jesus na linguagem dele. Então, é isso. Em amor ao outro. Eu faço isso pela minha esposa, ou seja, eu me comunico na linguagem de amor dela. Gary Chapman fala sobre isso. Eu me comunico com o outro em amor a ele, meu filho, que eu quero acessar o coração dele. Eu me comunico com o outro no pastoreio de outras pessoas, de outras gerações, e eu me comunico com o outro no mercado de trabalho, no meu caso, na relação com os meus alunos. Então, em todas as esferas da sociedade, eu tenho que entender o outro e fazer em função do outro, sim. Galera, se você quer fazer uma pergunta, escreva rapidamente aí no nosso comentário, porque a gente está quase terminando, está muito bom o papo aqui.
mas a gente vai precisar terminar. Agora, Elton, eu queria falar ao contrário agora, a nova geração. Gente, é tão interessante, pelo menos para a nossa geração, né? Eu vi que você levantou um livro, já identificou sua geração, né? O livro aqui. Somos X-Men, né? X-Men e X-Women, né? Isso então, aí. somos super-heróis aí de uma geração, os mutantes. Sim. Somos mutantes. Por exemplo, você aprender uma língua, vamos falar assim, uma língua antiga, tem uma sabedoria tremenda. Por exemplo, aprender o latim, expressões em latim, em grego, antigo. Quando nós vamos estudar a Bíblia, por exemplo, você estuda as linguagens originais, elas te dão uma revelação, uma dimensão do texto bem maior. Para essa nova geração, não seria para eles algo interessante aprender a linguagem a linguagem antiga da outra geração, porque eles iam descobrir coisas espetaculares que, inclusive, iam trazer criatividade, ideias para esse momento da vida deles? O que você acha disso? Eu concordo 101% com isso. Hoje, antes de começar aqui a live, nós estávamos conversando com o Theo, nosso filho. A gente tem o hábito de começar o dia fazendo uma devocional. E nós ensinamos para ele diariamente. Obviamente, por ele ter 8 anos, ele quer pegar o celular e ele quer fazer a devocional dele via celular. Então, ele quer ouvir aqui o cara falando. E aí, eu e Suzane estávamos falando para ele o seguinte: filho, sabia que se você começar e tiver intimidade com a Bíblia de papel, com o livro, você vai estar à frente da sua geração? Porque poucas pessoas da sua geração têm contato com o livro. E se você tiver contato com o livro e souber manejar um livro, você vai estar à frente, porque você vai ter um conhecimento que os outros não têm. Então, assim, foi muito interessante a sua pergunta, porque, sem saber, eu tinha um exemplo muito prático para dar. Então, nós somos daqueles pais, embora nós sejamos 3 gerações aqui, eu sou X, Suzane é Y e o Theo é Alfa, essas 3 gerações, nós interagimos muito uma com a outra, tentando ensinar um para o outro o que é de importante dessas gerações. Então, o Theo tem o conceito de hierarquia muito firme na cabeça dele, porque é um conceito importante para mim. Uhum. Ao mesmo tempo, ele tem a tecnologia que ele me ensina. Eu falo, filho, me ensina a fazer vídeo do TikTok, porque eu sei que eu preciso fazer TikTok hoje. Eu preciso alcançar uma geração TikTok que eu ainda não alcancei. Seja pelo evangelho, seja pelo curso de inglês, seja pelo ensinamento de pais e filhos que eu gosto tanto de ensinar. Eu preciso entrar numa rede social. Então, ter essa troca entre as gerações, e agora eu quero responder efetivamente a sua pergunta, se você, jovem, que está me ouvindo, for inteligente o suficiente de se destacar da sua geração, você vai buscar coisas das gerações anteriores. Sabe por quê? Sentar com seu avô, sentar com seu pai, sentar com a sua mãe e ouvir e entender como era na sua época, como fazia na sua época. Porque se tiver um colapso mundial e que, como o coronavírus parou o mundo, a internet parar por algum período, porque eu não duvido que isso possa acontecer em algum momento, você que tem contato com o livro, que tem contato com o mundo físico, que não está preso somente no celular, você vai fazer a diferença na sua geração. Agora, você precisa ter um esforço enorme para isso, porque isso aqui facilita a vida. Para aprender as línguas antigas é mais difícil, né, do que as línguas modernas. Quer ver um exemplo? Inclusive, houve um vírus que atingiu todo o globo. Pode existir um vírus que atinja toda a internet. Isso não é uma ideia fora. Não. Por isso que quem sabe telefone de cor vai sobreviver quando tiver uma pandemia que o celular não estiver funcionando. Uhum. O Theo sabe o meu telefone de cor desde o dia em que ele começou a aprender números. Por que eu fiz isso? Porque se um dia o Theo estiver num lugar que não tiver como se comunicar comigo, ele pode pedir para alguém, você me empresta no seu celular, e ele sabe como ligar para o meu número. Agora, as crianças de hoje não sabem. O Theo sabe o nosso endereço, então, assim, se o Theo precisar entrar num Uber e mandar o Uber vir para casa, ele sabe como fazer vir. Entende? Ou entrar num táxi. Então, assim... Ele sabe uma antiga linguagem, né? Que a gente sabia, que é uma ferramenta para ele usar nesse tempo. Exato. Eu acredito, você que é da nova geração, gente, tem grandes ideias. Você vai arrebentar aí nos seus vídeos, que estão nas outras gerações, que a galera não sabe. Você vai trazer isso, os caras vão falar, como se revolucionou essas ideias?
simplesmente numa pesquisa histórica, aprendendo uma linguagem das outras gerações, que tem uma riqueza. Nós chegamos até aqui, gente, é bom entender, porque houve outras pessoas, houve uma evolução, nada caiu aqui, houve um processo, né, muito interessante aí, que eu acredito guiado por Deus, Deus conduzindo toda essa evolução que a gente está vivendo. Isso aí. Olha, você falou uma coisa interessante, eu tinha que falar sobre isso. Uma vez saiu um novo aplicativo aí de relacionamento, aquele que tinha um fantasminha, sabe? E eu não entendi, eu tentei, pesquisei sozinho, assisti vídeo, não entendi. Aí eu perguntei a alguém da nova geração, que eu tenho interesse em conhecer a nova... Mesmo às vezes eu me sinto desconfortável, mas eu quero aprender essa linguagem. Eu perguntei, vem cá, me explica como que faz. Ela virou para mim e falou assim, poxa, é tão fácil? Aí eu falei, aí minha autoestima foi lá embaixo. Eu também acho super fácil. Depois de horas e horas de pesquisa, eu pergunto e falo, é fácil? Essa é fácil demais. Às vezes é fácil para você, é difícil para o outro, né? Exatamente. Vamos colocar alguns comentários aqui para a gente interagir com a galera. Olha, rapaz, muito obrigado, viu, por sua palavra. Que coisa legal. Trouxe, assim, uma dimensão super maneira aqui sobre a comunicação, tecnologia. Bom dia, Ali Peterson, minha esposa. Está aqui acordada com a gente. A Igreja Batista Redentor em Diadema. Excelente dia, Pastor Romo. Deus abençoe. Deus o abençoe muitíssimo. Pastor Evaldo, lá do Rio de Janeiro, Esteropédica. Deus abençoe o irmão. Anchinei Frades falou, lembra do MS, o DOS, né? A gente lembra. Isso aí a gente tinha que botar o Win para poder entrar no Windows, né? Botava exatamente. Rapaz, uma aventura em nossa vida. Vixe, sou geração X. Seja bem-vinda, querida. Não tem problema. Galera, bem-vindo ao time. Não se preocupe. Que benção esse papo sobre geração. Legal. Lucilene, amém, amém. A Ali, foi top. Obrigado. Uau, fantástica essa viagem pelas gerações. Realmente foi fantástico, gente. Super legal mesmo. O que fazer? Temos que preparar os pais, firmá-los nos princípios e ensinar a nova linguagem para que eles lidarem com as novas gerações? O que você acha? Exatamente isso, exatamente isso. O meu trabalho com os pais tem sido nessa direção. É dizer para eles que não adianta fazer do jeito que te foi ensinado, que não vai dar certo, não vai dar certo. É uma geração questionadora, é uma geração que não entende tradições, não entende. E a gente precisa, sim, como pais, estudar isso. Óbvio, incentivando sempre os filhos a entenderem. Eu sempre conto uma história, que é a história do meu avô. Meu avô, pastor Jabes dos Santos Leão, ele era dono do internato de Madalena, sabe assim, internato de Madalena, um negócio que não comunica comigo. Mas com as gerações anteriores, isso era muito comum. Você tinha escola, tinha internato, e vovô, com 86 anos, comprou um celular antes de falecer. E me chamou, falou, você me ajuda aqui a entender esse negócio? E aí eu expliquei para ele e tal, como é que funcionava o celular e tal. Assim, expliquei como é que funcionava a função do celular. Mas ele me fez uma pergunta, ele falou assim, como funciona a tecnologia do celular? Ele falou, não sei. Então, tá bom, vou tentar uma segunda pergunta. Eu ouvi falar que tem um negócio de internet. Onde fica a internet? Eu disse, não sei. E ele doou o computador e o celular, porque ele falou, eu não consigo trabalhar com um negócio que eu não sei o que é. Por causa disso, você acha que meu avô não me ensinou uma das maiores lições da minha vida? Meu avô me ensinou várias lições. Mas porque ele não sabia de tecnologia, tudo isso acabou? Não. Muito pelo contrário. Sentar com ele, é isso aí, ó. Sentar com ele e ouvir as histórias dele me fez ser um ser humano melhor, porque eu aprendi coisas da geração dele que eu jamais aprenderia na minha geração. E é isso aí que foi falado aí. Os idosos da vila juntam as crianças e idosos e contam histórias. É isso aí. É isso aí. Fantástico.
Legal, olha aí, a Valéria interagindo. Vixe, de novo, estudei em internato de freira. Tá se reconhecendo aí, né, Valéria? Que bom, fico feliz com isso. A gente está se divertindo. Gente, é fantástico a possibilidade da gente alcançar outros povos, outras culturas, mas também é fantástico a gente alcançar uma nova geração. Talvez você vai se sentir desconfortável, talvez não é o que você gostaria de falar, de comunicar, mas você precisa se esforçar, nós precisamos nos esforçar realmente para plantar a semente na nova geração. Seja dentro da nossa própria casa, da nossa própria igreja, como fora da nossa igreja. É muito fácil a gente criticar a outra geração, né? Ah, esse pessoal é muito isso. Esse pessoal é esse pessoal. Deus tem um plano para eles. Nós temos que passar algo para eles da nossa experiência e aprender. E também vai ser divertido, gente. Vai ser divertido. Só você trabalhar sua autoestima e saber quem você é. Você é filho de Deus. Você não precisa ser filha de Deus. Você não precisa saber tudo. Não precisa... Nós precisamos é desenvolver um amor extremo, um amor profundo por essa nova geração. Elton, muito obrigado, rapaz, foi muito legal demais, trouxe essa conversa aqui sobre comunicação. Fala novamente, como que a gente acessa o seu curso de inglês? Você tem um website, como que a pessoa pode fazer? Tem cursos à distância? Tem. Nós temos tanto o módulo presencial para quem está aqui e o curso online também, que você pode, uma vez que você adquire o curso, ele é seu e você tem acesso aí por 3 ou 4 anos, sem problema nenhum. Você pode assistir quantas vezes quiser as aulas, tem lá todo o material você pode imprimir o PDF, fazer a tarefa, na aula seguinte tem a correção da tarefa, então tudo muito explicadinho. E você pode acessar a gente de todas as redes sociais, aqui está o nome, deixa eu botar certinho aqui, peraí, a minha mão está na frente, ok. Seu inglês nativo, aí. Então, @seu inglês nativo, você tem aí YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, você tem todas as nossas redes sociais, você pode nos acessar por lá, @seu inglês nativo. Inclusive, nós estamos num desafio, que é um desafio que eu me propus, são 365 dias de conteúdo no nosso canal do YouTube. Então, a gente está fazendo, assim, 1 ano de matéria. Eu estou explicando matéria lá. Então, se você quer começar a ter um contato com o inglês, lá, todos os dias vai sair um vídeo. Hoje já saiu o vídeo no nosso canal, já publiquei lá antes da gente entrar aqui. Gente, olha, vale a pena, você conheceu a pessoa que está por trás de todo esse projeto. O inglês é uma língua muito importante para você comunicar com outras pessoas, comunicar o amor de Deus, crescer profissionalmente. Então, acesse, divulgue, vamos compartilhar, vamos ajudar uns aos outros, gente. Nós precisamos fazer o reino crescer envolve crescer profissionalmente também. I want to be your student, okay? Oh, it's going to be a pleasure. Yeah. Não vai ser fácil não, viu? Porque eu sou de outra geração. Fica tranquilo. Gente, nós vamos encerrar. Eu queria pedir o Elton que orasse. Quando ele falou sobre a questão da paternidade. E realmente é um grande problema, não só em Resende, mas por onde eu ando, eu vejo pessoas que se sentem órfãos, mas Deus é pai. Muitas das vezes esse sentimento de órfão impede que a gente cresça, que a gente sonhe, que a gente viva tudo que Deus tem para nós. Queria que você orasse, então, por todas essas gerações, porque existem órfãos em todas as gerações. Verdade. E ao ser adotado pelo amor do Pai, muitas das nossas situações emocionais, espirituais e até físicas são transformadas. Que saber que nós somos filhos e filhas de Deus faz toda a diferença. Queria que você orasse por nós, muito obrigado, e que você orasse aí pedindo pelos aqueles que estão órfãos e que aqueles que são filhos que sintam mais filhos, né? Porque tem filhos que estão na casa, mas não se sentem filhos. Então, muito obrigado, meu brother. Deus te abençoe tremendamente. Tamo junto. Deus, que coisa boa a gente usar a tecnologia para a expansão do teu reino, para ter novos conhecimentos. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, pela criatividade que o Senhor tem dado ao pastor Romo e toda a sua equipe, para que a gente consiga fazer vários assuntos que ajudam o teu reino a crescer, a chegarem à maior quantidade de pessoas possível. Então, muito obrigado, Deus, por isso. Essa criatividade vem do Senhor e nós queremos te agradecer. Nesse momento, eu quero te pedir por todas as pessoas que, de alguma forma, se sentem órfãos. Pessoas que sentem, ó Deus, que tiveram algum
talvez por não entender as gerações, talvez por algum desvio que tenha acontecido na vida dos pais, as pessoas se sentem de alguma forma órfãos. Nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo, nesse momento, invada o coração das pessoas, preenchendo o vazio que tenha ficado com a tua presença, Deus. Preencha, Deus, e se mostra como um pai amoroso, um pai provedor, um pai que cuida, um pai que traz para o colo e dá carinho, um pai que enxuga as lágrimas, um pai que limpa a nossa sujeira. Deus, em nome de Jesus, que a tua presença, através do teu Espírito, seja esse pai na vida dessas pessoas que se sentem órfãos nessa hora. E que seja restaurada a paternidade espiritual através da tua doce presença. Deus, eu peço por cada geração que esteve conosco, que ouviu, que vai ouvir ainda tudo aquilo que a gente falou, que a gente tenha sabedoria vinda do Senhor para lidar com as gerações mais experientes e com as gerações mais novas, para que nós tenhamos, ó Deus, a harmonia, que sejamos, ó Deus, como Josué, que era aquele que lidou com a geração de Moisés e com a geração mais nova. Mas ali o Senhor usou uma ponte, que foi a vida de Josué, para que as gerações interagissem e principalmente que o legado fosse passado. Que sejamos, no nosso tempo, Josués, que façamos a conexão das gerações mais antigas com as gerações mais novas e continuemos a passar todo conhecimento, toda a experiência que nós temos com Jesus, deixando um legado para essas novas gerações. Nós quebramos, ó Deus, toda a tentativa de Satanás de nos isolar em gerações. E nós aplicamos o sangue de Jesus, que nos aproxima da cruz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Manda um grande abraço para o seu pai. E como você é filho, manda um ósculo santo, que ele marcou várias gerações de pastores e cuidou da gente. Um grande abraço, meu grande amigo. Deus abençoe. Eu acho que eu criei aqui seu inglês nativo, é isso? Oh, excelente! Okay. É isso aí. Seu inglês nativo, gente. Vamos, a próxima desafio você é começar a fazer esse curso na próxima conferência, se Deus quiser, no ano que vem você dá o testemunho. Olha, eu comecei a estudar inglês, já estou me comunicando, eu já estou falando very good. Gente, muito bom estar com vocês. Gente, esses papos, esses encontros estão sendo maravilhosos. Eu não sei como é que você está lidando aí com toda essa conferência, mas eu estou curtindo. Estou um pouco cansado porque os horários são desafiadores para a gente, mas está sendo sensacional. Cada palestrante, a conexão que eles têm com o coração do Pai, extraordinário. Eu falei isso no início, vou repetir. Pessoas têm passado por aqui, estão chegando, são tão parecidas com Jesus que eu me sinto assim como João Batista. Não sou digno nem de atar as sandálias dessas pessoas. Mas Deus tem dado o privilégio de estar ao lado, de estar batendo um papo, de estar conversando. Gente, vamos multiplicar. É tempo da gente acelerar a proclamação do reino de Deus. Nós temos aí ferramentas extraordinárias nas nossas mãos. Nós não podemos perder tempo. E hoje falamos algo super importante. Perto da gente tem um campo missionário que nós precisamos aprender a língua, demonstrar amor, que são as próximas gerações. Vai ser desconfortável? Vai. Mas, por amor, nós vamos superar essa barreira e alcançar o coração da nova geração, plantar a semente do Evangelho. Daqui a pouco, gente, às 10 horas, 10h30 da manhã aí no Brasil, nós vamos ter um encontro super legal falando com uma empresa que oferece serviços de tecnologia de ponta mesmo para igrejas, aplicativos, tecnologias para a igreja. Vamos estar falando aí sobre com Pedro Franco da InChurch. Então você não pode perder. 10h30, multiplique isso para os líderes da sua igreja, para outras pessoas. Eles oferecem realmente um trabalho muito legal em tecnologia. Tá joia? Um grande abraço. Deus abençoe. Estamos juntos e conectados até que ele